Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse tutorial nós vamos estar trabalhando com o problema de corte bidimensional. Para isso, eu vou estar adotando estas referências e vou pegar as instâncias desse artigo aqui. Ver se eu coloco, disponibilizo para vocês depois o link ou vocês podem fazer uma pesquisa rápida que é bem fácil de encontrar, tá, esses materiais. Esse problema de corte bidimensional não guilhotinado envolve apenas uma placa que deve ser cortada em um número de peças retangulares de modo a otimizar algum objetivo. Por exemplo, maximizar a utilização da placa. Então, a gente tem aqui um objeto, né, o estoque, a placa. A gente precisa cortar esses vários itens aqui, que são retângulos menores, e a gente quer minimizar, por exemplo, maximizar, né, otimizar aqui a utilização da placa, reduzindo essa perda aqui, tá? Bom, começando aqui então com os parâmetros do modelo, né, a gente vai considerar uma placa retangular, vou chamar de A0 aqui. Esse A0 vai ter o comprimento, por exemplo, nesse comprimento, e aqui o W0 a largura, né, a ser cortada. Então essa placa vai ser cortada em M tipos de peças retangulares menores, tá? A peça do tipo I tem tamanho, né, L minúsculo aqui I, WI e o valor VI. Na instância aqui que a gente vai estar trabalhando inicialmente, olha só, o retângulo ele tem 15 centímetros de, por exemplo, eu estou falando de centímetros aqui, mas pode ser 15 metros, né, de largura e 10 metros, por exemplo, 15 metros de comprimento, 10 metros de largura. E a gente tem que obter 7 itens dessa placa maior. E esses itens, que é o LI, WI minúsculo, ele tem essas dimensões. Então, por exemplo, o primeiro item vai ter aqui o comprimento 8, largura 4, comprimento 3, largura 7, o segundo item, e assim sucessivamente, tá? O VI é o valor que eu dou para cada um desses retângulos menores, tá? E o BI vai ser, na verdade, quanto que eu posso cortar, o limite máximo que eu posso cortar de cada um desses retângulos menores na chapa. Então, por exemplo, esse primeiro retângulo aqui eu posso cortar só 2 vezes, o segundo só uma, o terceiro posso cortar 3 vezes na chapa, por exemplo, tá? Esse pode estar definindo esse limite máximo aí, né, devido a alguma restrição tecnológica e tal. Então é o seguinte, sejam P e Q o número mínimo e máximo de peças do tipo I que podem ser cortadas, né, da placa. Então é o seguinte, a gente vai ter que obedecer essa restrição. Aqui eu estou chamando né, aqui no artigo está como B, mas eu coloquei aqui, por exemplo, ó, o limite máximo seria como se fosse o Q, né? Então é só substituir aqui o Q por BI, tá? Então vamos lá. Então a gente vai admitir, né, que essa largura, o W aqui, o comprimento L, né, e a largura, o comprimento e a largura dos retângulos menores, com I variando de 1 a M, que são os itens, que são nesse exemplo aqui serão 7 itens, eles são inteiros, os cortes são ortogonais, a orientação da placa é fixa, né? Por exemplo, uma peça de comprimento LI e largura WI é diferente de uma peça de comprimento WI e largura LI se o comprimento e a largura for diferente, né? Para isso a gente vai começar então a definir aqui alguns parâmetros. O primeiro dele vai ser o A, e esse A é para a gente evitar, né, impedir a contagem dupla quando as peças são adjacentes e também evitar sobreposições, tá? Então, por exemplo, quando eu vou cortar essa peça aqui a partir do ponto P e Q, que vai ser as referências. Por exemplo, eu poderia cortar o P sendo 0, né, e tal, o P e o Q sendo 0, então eu começaria a fazer o corte daqui, o P e o Q aqui eu vou fazer o corte da peça a partir daqui, né? Então ele vai estar indicando isso, e o RS é um ponto que a gente vai colocar aqui no meio da peça para indicar que essa região já foi feito o corte e evitar então essas sobreposições, né, numa restrição a seguir também, tá? Então, para a gente conseguir fazer isso aqui, a gente vai definir o parâmetro obedecendo essas restrições. Então, por exemplo, o P ele tem que ser maior ou igual a 0, então ele vai virar de 0, né, até L0, então maior ou igual a 0. Ele tem que ser menor ou igual a R, então o P ele vai ser menor ou igual a R, porque o R vai ser um ponto no meio da peça, por exemplo, tá? E assim sucessivamente, eu vou explicar melhor no modelo para a gente não perder muito tempo aqui.
E o L, ele vai estar, porque na verdade é o comprimento, ele vai variar de 0 até L0 menos 1, tá? Porque, então, por exemplo, nessas instâncias aqui, o comprimento vai ser de 15 metros, que a gente pegou lá, tá? E aqui a largura vai ser de 10 metros. Então, eu vou variar o W de 0, né, a W0 menos 1, tá? É onde eu posso estar começando a fazer esses cortes, então. Então, eu posso começar a fazer o corte, por exemplo, aqui no limite máximo aqui, né, tem um 14. Aqui, então, vamos definir as variáveis, né, de decisão, que vai ser o x, e aqui a gente também vai colocar aqui algumas lições para o seguinte, ó, se a peça do tipo I é cortada com seu vértice inferior à esquerda no ponto P e Q, então, né, à esquerda no ponto P e Q, tal que ele respeite essas restrições aqui também, né, com P sendo igual a 0, o P sendo menor ou igual a L0 menos LI, então, quer dizer, eu não posso pegar esse P aqui, não pode ser, por exemplo, maior do que o comprimento total da chapa, por exemplo, tá? Então, para respeitar essas condições. Então, a gente define aqui a variável de decisão e aí a gente vai passar, então, finalmente para o nosso modelo, né, que é esse aqui, onde a função objetivo representa a maximização da utilidade total, né, das peças cortadas. Então, vou pegar o valor de cada peça aqui, né, se eu vou cortar ela ou não, né, em qual P e Q, em qual posição, vamos dizer assim. A segunda restrição, né, garante que qualquer ponto RS é excluído no máximo por uma peça, né, então é uma restrição de sobreposição, como eu tinha falado para vocês, para a gente evitar que duas peças sejam cortadas, por exemplo, já cortou essa peça nessa região, você vai cortar outra peça, então ficaria faltando um pedaço, por exemplo, então evita isso. E essa segunda restrição, ela força que o número de peças de cada tipo I esteja situada na faixa requerida, né? Então, é aquilo que eu expliquei inicialmente lá. Se você falou que pode cortar no máximo duas peças do retângulo número 1, por exemplo, só pode ser cortado duas vezes, então você coloca aqui um limite, né, o QI, que vai limitar que a gente só pode cortar ele duas vezes, tá bom? Então, vamos passar para o Seplex aqui, para a gente trabalhar com esse modelo, tá bom? Bom, pessoal, então aqui vamos fazer a modelagem. Eu já criei o modelo, já criei o arquivo, a configuração de execução e já fiz tudo aqui para a gente acelerar o vídeo, mas depois vocês podem, né, ir pausando o vídeo com calma aí e digitando, tá? Então é o seguinte, ó, primeiramente eu defini os índices, né, eu chamei aqui de S-Rectangles, né, que é o número de retângulos menores, que vão ser 7, baseado nessas instâncias aqui que a gente está trabalhando, e fazendo M variando de 1 a 7, né? Então, são 7 itens que a gente vai cortar dessa chapa maior. Essa chapa maior, como a gente está vendo aqui, o A, né, 0, ele tem o comprimento de 15 e a largura de 10, tá bom? Então, só definir esses outros parâmetros. E agora, eu vou definir também aquele parâmetro na verdade, que é o tanto que pode variar lá ao início do corte, né? Que é o L, que é a largura também que varia de 0 a L0, que é 15 menos 1, e o W varia de 0 a W0 menos 1, tá? E aqui estou declarando os demais parâmetros. A largura dos itens menores. Então, está aqui, olha, conforme o modelo. Então, a largura, o comprimento, perdão, do primeiro é 8, do segundo é 3, do terceiro é 8. Então, eu fui digitando aqui primeiro os comprimentos, tá? E aqui eu digitei as larguras. Então, baseado tudo aqui, né, essas instâncias aqui, tá bom? Em seguida, eu coloquei aqui um vetor com os valores, né, de cada retângulo menor, que é esse VI aqui, tá bom? E coloquei aqui também como chamei de Q, né? Em vez de chamar de BI, eu chamei de Q, porque são artigos diferentes, então a nomenclatura muda um pouco. Então, o Q vai ser meu limite superior. Então, o limite superior aqui é aquilo que eu falei, eu posso cortar no máximo 2 do retângulo menor 1 e assim sucessivamente, né? E o limite inferior, quer dizer, se eu não quiser cortar nenhum deles, eu estou colocando aqui 0 em todos, tá? Aqui, eu já declarei, né, um parâmetro que é o A. Esse A, como a gente tinha... Deixa eu colocar ele aqui rapidinho. O A, como a gente tinha visto lá no slide, ele é um parâmetro lá, A, I, P,
QRS, né? O I ele varia de 1 a M, que é o número de itens. O P ele pode ser no máximo o L, tá? Que é onde que eu começo a fazer o corte, né? O Q também no máximo até W, que é de 0 a W menos 1. E aqui é aqueles pontos, tá? Que é o R e o S, que é os pontos para evitar lá a sobreposição e tal. Beleza? Então só declarei ali o A. Isso aqui eu vou explicar. Deixa eu colocar aqui. Seguinte, ó, então aqui eu já fiz um pré-processamento, tá? Isso aqui, como eu tinha falado para vocês, vocês têm que acostumar aí, né, um pouquinho. Mas aqui eu fiz um pré-processamento para gerar, né, os dados desse parâmetro A. Então, deixa eu voltar com ele aqui, deixa eu tirar essas instâncias e voltar com A. Então, olha só, aqui eu fiz um bloco, né, eu chamei esse bloco aqui de calc A, para a gente fazer um pré-processamento dos dados. Vou até colocar aqui, ó, então, pré-processamento, né? E eu estou gerando o A. Então, olha só, o A, então aqui, ó, para, né, o I em M, variando de 1 a M, que é esse aqui, né, o Izinho aqui do A. O P varia, né, de 1 até o L, que é o comprimento da chapa maior. O Q também varia de 1 até W, que é a largura da chapa maior. E aqui o R também está o máximo dele tá compreendido, né, no L. E o S no W, né? Então, para tudo isso aqui, eu fiz o seguinte, ó, se, tá vendo, ó, como o A aqui, ele só vai ser 1 se respeitar todas essas condições, né? Então, se o P for maior ou igual a 0, se o P for menor ou igual a R, se o R for menor ou igual a P mais LI menos 1, então, todas essas restrições aqui, o A vai ser igual a 1, entendeu? Então, se respeitar todas essas condições aqui, eu vou colocar que, né, então tá aqui, ó, deixa eu ver aqui se não dá problema, que aí eu dou só dar um corte aqui para vocês verem melhor, né? Então, se respeitar todas essas condições aqui, eu coloco que o A é 1, se não, o A vai ser 0, tá? Então, como vocês podem ver aqui do lado, olha, ele gerou o A para a gente, né? Então, ele viu quando que o A vai ser 1, quando que o A vai ser 0, respeitando todas essas condições aqui, que é para eliminar a questão da sobreposição, né, que a gente vai ver em seguida, e a questão também da adjacência lá, né, quanto a duplicar. Então, vamos lá, gerei o A aqui nesse pré-processamento, depois vocês dão uma olhada com calma. Então, a gente já definiu praticamente todos os parâmetros, e aqui nós vamos passar, então, para a variável de decisão, que é o X, né? Então, só vou declarar ele aqui, que é a variável de decisão, é uma variável também booleana, né? Ela é 0 ou 1, e o X, olha, ele varia, né? Tem o I, o índice I, o P e o Q, né? Então, o I variando de I em M, que é 7 itens, o P no comprimento máximo que está em L e o Q está em W, tá? Então, declarei aqui o X, e essas restrições aqui, eu vou jogar ela lá na função objetivo depois para limitar o X, que é onde que eu vou usar o X efetivamente, tá? Então, vamos começar então com o modelo aqui rapidinho. Eu vou deixa eu ver se eu consigo achar um local que eu deixar aqui, e vou deixar o X aqui em cima só para vocês verem, ó. Então, seguinte, função objetiva, olha, é somar, né? Então, é o seguinte, eu vou somar o I de 1 a M, depois eu vou somar o P, né, pertence a L, então é o P em L, que a gente já definiu lá em cima também, e o Q em W, tá? Nós já definimos lá em cima. E aqui, ó, eu estou aplicando um filtro no range dos parâmetros formais, seguindo aqui essa restrição. Então, né, aqui, ó, o P é maior ou igual a 0, o P ele é menor ou igual a L0 menos LI, e o Q é maior ou igual a 0, e o Q menor ou igual a W0 menos WI, tá? Então,
esse filtro aqui eu apliquei aqui na função objetivo, tá? E aqui vai ser o VI, né, que é o valor do item I, né, vezes esse X. Se ele vai ser feito o corte, por exemplo, desse item aqui, você multiplica pelo valor dele. Se o X for 0, qualquer valor vezes 0 vai dar 0, tá bom? E aí vai ser feito o somatório. Então, eu tirei esse X daqui, vou deixar só o modelo, a gente já viu a função objetivo. Vamos passar, então, para as restrições, tá? Então, aqui está a função objetivo, a gente já viu, agora vamos passar para as restrições. Deixa eu passar um pouquinho aqui, só um minuto, subir aqui para ficar melhor, né? Então, olha só, primeira restrição é o quê? Olha, para todo R em L, então lá, for all R em L e para todo S em W, né? Então, aqui, ó, para todo R em L e S, né? Aqui, ó, R em L e S em W, né? Eu vou fazer um somatório. Eu coloquei aqui só um rótulo, tá? A gente chamei de restrição 1, 2 pontos, né? O rótulo que a gente já aprendeu. Vou fazer um somatório de I em M, P em L, Q em W. E aí o seguinte, eu vou multiplicar o A, que tem os índices I, P, Q, R, S, vezes o X, que tem o índice I, P, Q, né? Isso aqui tem que ser menor ou igual a 1, tá? E a segunda restrição, a gente tem aqui, ó, para todo I em M, né, para todo item, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Eu pus aqui chaves para não ter que usar 2 for all, vocês podiam colocar 2 for all, mas pus assim. Então é o seguinte, ó, a soma, né? Então na segunda restrição tem que ser o somatório de P em L, depois o somatório de Q em W, então, de Q em W, depois vezes, perdão, e aí o XIPQ, né, tem que ser menor, por exemplo, maior ou igual a P, e aqui na segunda, mesma coisa, só que menor ou igual a Q, que esse QI é a quantidade que você pode fazer de corte do item lá, tá? Vou até voltar aqui rapidinho as instâncias, só para vocês lembrarem. Então, por exemplo, aqui eu chamei de B, né? O Q é como se fosse o B. Então, eu posso cortar 2 vezes só o item 1 e assim sucessivamente, tá? Bom, então isso aí é nosso modelo. Eu vou rodar ele aqui agora, já tinha até rodado rapidinho, só porque já está bem tarde para a gente ver aqui. Então, olha só. Aqui, o valor máximo que a gente tem é 244. Então, o valor máximo que a gente obteve, que coincide com o que está no artigo lá, tá? Que deixa eu colocar aqui o artigo. Tá vendo? Então, aqui tem o artigo que a gente está... Deixa eu tirar esse modelo aqui só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só. Nas instâncias lá do artigo, ele mostra a resposta aqui, né, que vai dar 244, tá? E aí também nós obtivemos a mesma resposta, né? E agora, para a gente interpretar isso aqui, olha, a gente pode pegar o x, a variável x, eu poderia fazer um pós-processamento aqui, mas vai ficar um pouco demorado, eu vou abrir ela aqui, né? E vou copiar todos esses valores aqui, ó, dou um Ctrl A, Ctrl C e jogo no Excel, tá? Então, vou jogar aqui no Excel, por exemplo, ó, vocês vão colar, deixa eu fazer aqui rapidinho só para vocês verem. Então, vou colar, vou vir aqui dados, vou aplicar um filtro e vou filtrar pelos valores que der 1, né? Então, eu vou chegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 10, né? 10 cortes, vamos dizer assim, tá? E aí eu apliquei esse filtro. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui as coordenadas aqui, que na verdade isso aqui vai ser o P, esse cara vai ser o P, esse cara vai ser o Q, tá? Que é onde que vai começar o corte. Então, se você selecionar isso aqui e inserir gráfico, cadê? Vou colocar um gráfico aqui, esse aqui é como se fosse o ponto inicial, esses pontos aqui é onde vai começar o corte, tá? Então, eu já tinha colocado aqui, ó, então esse é o P, esse é o Q, esse aqui é o ponto onde vai começar os cortes, e aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui,
aqui se a gente pegar então os retângulos, então aqui ó, o item M é o item, né? Então o item 1 é 8 por 4. 8 por 4 ele vai estar no PIQ 0, então ele começa aqui ó, 8 por 4. Depois corta o item 1 de novo, só que agora no P0 e no Q4. Então ele vai começar a cortar aqui, ele vai começar, né, nesse ponto aqui, e vou cortar de novo o item 1, tá? Aqui o item 2, né, o item 2 tem dimensão 3 por 7, 3 por 7, e eu vou começar a cortar ele no 12, então esse ponto aqui, ó, o 12, 3, tá? Então eu vou começar a cortar ele aqui, o item 3 por 7. E assim a gente vai montando. Esse último item você vai observar que por sobreposição ele foi eliminado do modelo, né? Então ele não entrou, por isso que deu 244, tá? Então se vocês forem, a gente fosse montando aqui, você consegue interpretar a solução dessa forma, tá? Bom, pessoal, aqui não vai dar tempo de resolver porque vai ficar bem extenso, mas no artigo lá tem esse segundo problema aqui, essas instâncias aqui, o segundo problema, que vocês podem, né, mudar os valores lá depois. Aqui são 10 itens e a chapa é um pouco maior, né? E aqui ele já mostra, inclusive, no artigo, como que vai ficar o layout de corte da chapa aí, tá? Então a gente vai ter esse layout aqui. Vocês podem rodar isso aí depois por conta própria e ver se vai dar certinho mesmo. Eu já rodei, verifiquei que está tudo certo, mas aqui eu não vou rodar porque vai demorar bastante, mas o modelo é o mesmo, vocês só vão mudar aqui os parâmetros, né, as instâncias do problema, tá bom? Bom, então, espero que tenha sido útil para vocês aí, que tenha ficado claro. Peço desculpas por não ter detalhado um pouco mais, mas aqui já é bastante bem tarde, e senão o vídeo fica bem extenso também, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir os vídeos aí para, né, estimular a gente a continuar gravando e também estimular que outros colegas venham contribuir, né? Nos próximos vídeos a gente vai ter alguns colegas que vão dar exemplos aí de outros problemas, tá? Sendo modelados no Seplex. Então, obrigado, até a próxima.